Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, Lucas 18:9. Amém? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. É uma palavra muito conhecida pelos irmãos, mas eu acredito que tem muito tudo a ver do que estamos vivendo, né? Neste mundo, onde tem muitos fariseus, e também tem os publicanos, né? E quem que é você nesta noite? Vocês já pararam para se analisar quem somos? Se estamos sendo fariseus, estamos sendo publicanos? O fariseu, ele se achava muito bom, muito justo, assim como tem muitos, não só evangélicos, mas acho que tem lá fora também, muitas pessoas que se acham boas demais, né? Que infelizmente só sabe apontar o dedo para o outro, né? Só sabe olhar para a vida do outro e não olha para o seu próprio umbigo, não olha para o que você anda fazendo, as suas obras, né? E eu acho que a gente precisa vigiar, mais do que nunca, né? Principalmente no momento que estamos vivendo, onde o mal, infelizmente, ele não dorme, está a todo momento, né? Então a gente precisa orar. Eu acho que o principal dessa parábola tem a ver com a oração. O pastor acabou de falar de oração. Tem a ver com a oração. Os fariseus, eles oravam 3 vezes ao dia. Oravam de manhã, oravam à tarde, oravam meio-dia, depois oravam 3 horas. Eles oravam. Não era falta de oração, eles eram religiosos, né? Eles buscavam o Senhor, buscavam andar certo, eram justos, né? Se sentiam bons, se sentiam justos na palavra. Só que o coração deles não tinha humildade, não tinha amor, não tinha temor, só tinha soberba, só tinha auto-idolatria, se achavam bons demais, até às vezes até para Deus. Nossa, eu sou bom demais. Porque eles não oravam para Deus, oravam para si mesmos, oravam para que as outras pessoas ouvissem e reconhecessem que eles eram bons. Porque uma pessoa que está ali humildemente ali aos pés de Cristo, e ela ouviu uma frase dessa, de uma pessoa dessa, que aos olhos humanos você vê que ela é boa, né? Você fala, nossa, por que não é? Porque a gente sempre tem alguém que a gente se espelha, né? Assim, o pastor, ele é o nosso espelho aqui na igreja, em Cristo aqui na terra. Então, a gente sempre olha para a vida de alguém, nossa, né? A gente precisa buscar andar conforme o pastor anda, né? Ele é o nosso exemplo aqui na igreja, aqui na terra. Então, aí, imagina, esse publicano olha e fala, meu Deus, eu sou ruim demais, né? Sou pecador demais, acho que para o Senhor. E ele é muito bom, pensando, né? O outro é muito bom. Ele é bom demais, ele é justo, correto, íntegro. E o fariseu, ele achou que ele saiu dali justificado. Ele achou que a oração dele chegou ao céu. Outra coisa muito importante, não é toda a oração que Deus vai ouvir. É verdade. Não é. Você acha que essa oração aqui entrou no céu? Não entrou.
Porque primeiro, para a nossa oração entrar no céu, a gente precisa se humilhar na presença do Senhor. É verdade. A gente precisa buscar Ele com um coração sincero, verdadeiro. Parar de olhar para o outro, querer ficar comparando. A gente tem que ser nós mesmos, verdadeiros, servos de Deus, né? Buscar andar em espírito e em verdade. Porque a única forma da gente chegar até o Senhor é na oração. Verdade. E se você não ora, se você não busca, como que Deus vai te ouvir? Só vir para a igreja não é o suficiente. Não é. Se fosse, seria fácil. Não é. Não é. A gente precisa orar. Precisa buscar mais a Deus. Verdade, Jesus. O pastor está falando, a igreja não está orando. Não só para vocês, para mim também. A igreja não está orando. E quer bênção como? Quer salvação como? Porque a única maneira da gente chegar a Deus é na oração, é se derramar na presença dEle, é se humilhar na presença dEle. Mas também não adianta chegar de qualquer jeito. Deus não aceita nós de qualquer jeito. Deus não vai aceitar a nossa oração de qualquer jeito. Não adianta você querer orar para Deus fazer uma coisa ruim para outro irmão que Deus não vai ouvir. Né? Então a gente precisa olhar para o nosso coração. O que a gente está plantando dentro dele? O que a gente está plantando na nossa vida, no nosso dia a dia? Né? Só vir aqui não é só isso. Não é só isso. Mas lá na nossa casa, lá no mundo, na nossa oração, no jejum, no nosso temor com o Senhor, buscando a palavra cada dia, sabedoria, pedir sabedoria para o Senhor, porque a gente precisa. A gente não sabe de nada não, irmãos. A gente precisa buscar a sabedoria de Deus em nossas vidas. Porque o mundo é muito mal. E se a gente se deixar levar pela carne, meu Deus, vocês sabem. Porque se não for Espírito misericordioso de Deus nas nossas vidas, ai de nós. O que seríamos de nós? Né? Porque a gente é muito falho. E se a gente se deixar se levar pela carne, não dá. Não dá. Porque a gente precisa buscar a sabedoria do Senhor, buscar a presença do Senhor em nossas vidas, buscar em Ele em Espírito, que é onde realmente a gente vai ser mudado, a gente vai ser moldado, a gente vai conseguir viver melhor na presença de Deus, né? Vamos se derramar cada dia na presença do Senhor. Aleluia, né? Não é feio você andar certo, não, né? Mas você não pode ser só religioso. Você tem que ser crente. Você tem que adorar Jesus em espírito e em verdade. Parar de... que nem todo mundo. Que nem o ladrão. O ladrão que foi para o céu, né? Ele teve a salvação dele. Muitos poderiam olhar e falar... Não tem nem condições, que lá a gente já sabe para onde vai. Mas Deus é misericordioso com a nossa vida. Então a gente não pode julgar. Falar aquilo ali já era, a gente sabe. Porque a gente é muito de julgar. A gente julga, falar que não, tá mentindo. Porque a gente julga. É carne, isso é carne. A gente julga. Falar aquele irmão ali, a gente já sabe para onde ele vai. Quem sabe é Deus, né? O que a gente tem que ter? Misericórdia um do outro. Se o outro irmão errou, se ele está no pecado, tem que ter misericórdia. A gente não é melhor do que ninguém não, né? E parar de julgar, querer achar que você é o bom de... que você é todo perfeitinho, né? E temos que buscar a santidade sim, mas ainda não somos perfeitos. Então a gente tem que pegar e ter misericórdia mais das pessoas. Talvez a gente, com esse coração mais de misericórdia, essas pessoas possam olhar para nós e ver Cristo. Falar, eu quero ter o coração igual dela, né? A bondade igual dela. Não que a gente tenha que adorar o pecado. Não, a gente não ama o pecado. Jesus ama o pecador, mas não ama o pecado. E a gente também tem que ser do mesmo jeito. A gente não é porque eu não concordo com o irmão faz que eu odeio ele. Né? A gente amamos uns aos outros, né? Mas a gente não pode amar o que ele faz, o pecado que ele faz de errado. Né? Então vamos ter sabedoria em Cristo. O mundo precisa de nós. E quando estamos aqui, a gente precisa fazer a nossa parte. Porque a gente vive aqui. Estamos vivendo aqui, por enquanto, né? Até Jesus voltar. Então a gente precisa fazer a diferença. Né? E a diferença vai ser feita em jejum e oração. É onde a diferença vai ser feita. Não tem outro meio, não tem outra maneira. É se derramar na presença do Senhor a cada dia. Eu agradeço a oportunidade, essa nossa para o Senhor.